O Leão em destaque aqui no Assunto é Futebol. Alô, Raudinei Alves. Fala, amigo, muito boa tarde pra você e pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui na Rádio Jornal. No Assunto é Futebol primeiro tempo. O elenco do Sport fez uma atividade na manhã de hoje no CT em Paratibe, a primeira visando o duelo que o Leão tem no próximo sábado, às 9h contra a equipe do Vasco da Gama. Esse jogo vai ser em São Januário. O Sport vai em busca da primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui, empatou com o São Paulo na primeira rodada e na segunda rodada perdeu para o Palmeiras dentro de casa, na Ilha do Retiro, uma partida que gerou muita polêmica, por conta de um pênalti marcado pelo árbitro Bruno Arleu na reta final do segundo tempo, um pênalti de Matheus Alexandre em cima de Rafael Veiga. Aliás, sobre essa polêmica, o Sport celebrou o afastamento da equipe de arbitragem responsável por essa partida, mas o Leão ainda pretende, de forma mais incisiva, protestar na CBF, protestar junto à comissão de arbitragem e possivelmente até com o STJD, protestar no STJD, pelo menos segundo o presidente Yuri Romão, em uma entrevista que ele deu ontem ao portal UOL. Essa é a ideia do Sport através do seu departamento jurídico. Na preparação para o jogo de sábado, o técnico Pepa fica de olho na situação médica de alguns jogadores. O lateral direito Hereda saiu sentindo dores no duelo contra o Palmeiras, mas foi submetido a alguns exames de imagem que não constataram nenhuma lesão. Hereda, portanto, caso não esteja sentindo dores, vai poder viajar normalmente para o Rio de Janeiro e enfrentar o Vasco da Gama no sábado. Outros atletas que estão no departamento médico: Gonçalo Paciência, ele está se recuperando de uma lesão muscular no quadril, Dalbert está em tratamento de uma lesão na panturrilha e Antônio Carlos em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda. Mas agora aqui no Assunto é Futebol primeiro tempo, a gente começa a repercutir a entrevista do diretor de futebol do Sport, Guilherme Falcão, ao Fórum Esportivo de ontem. A gente separou 2 trechos para você ouvir. Primeiro, sobre essa questão do desempenho do Sport. O Leão, apesar de em resultados estar bem na temporada, vive oscilando, E isso tem sido criticado por boa parte da torcida, porque o mesmo Sport que jogou bem contra o Palmeiras foi o Sport que sofreu para vencer o Retrô na final do Campeonato Pernambucano, foi o Sport que perdeu pro Altos dentro de casa. A que se deve a isso? Guilherme Falcão, que é diretor de futebol do clube, respondeu. Isso é um ponto que me incomoda, que incomoda o treinador, que incomoda os atletas, que já foi discutida a exaustão internamente, que já houve aí uma série de conversas internas em torno dessas questões. Isso faz parte do processo de evolução. Infelizmente, nós tivemos esses tropeços, não foram tropeços, por mais que a gente tenha vencido o título estadual, não ficamos satisfeitos de vencer da forma que foi, dos pênaltis, então, assim, a gente reputa que faz parte do processo de amadurecimento e crescimento desse time enquanto grupo, do que está sendo trabalhado no dia a dia, que nós tivemos pouquíssimo tempo de trabalho mais altas. A parte inicial era mais trabalhos para condicionamento físico, ali alguma questão tática, técnica, mas, de fato, trabalhar especificamente situação de jogo, trabalhar especificamente, a gente trabalha muito pouco. A gente está começando a ter uma folga de calendário agora. Então, assim, quando a gente fala que é preciso tempo de recuperação, é preciso tempo de descanso, é preciso tempo de treinamento, é muito isso. A tabela que a gente tem no primeiro semestre não permite. E quando não permite esse tipo de condicionamento, a gente tem um reflexo natural dentro do processo de desempenho do time, não tem jeito. Em outro momento da entrevista de Guilherme Falcão ao programa Fórum Esportivo da Rádio Jornal, a gente abordou a questão de 2 jogadores que estão sendo muito criticados pela torcida. O lateral direito Matheus Alexandre e o atacante Carlos Alberto. Atletas que o Sport teve que fazer um esforço financeiro grande para trazer para o Recife. Guilherme Falcão reforçou a confiança do clube nesses jogadores e também disse que essas críticas são muito imediatistas. Vamos ouvir. Essas críticas e essas avaliações negativas, elas decorrem daquilo que eu falei para vocês no início lá, da imediatidade das análises do futebol. Se analisa um jogador por 1, 2, 3 jogos no início da temporada e se crava se aquele jogador presta ou não presta. E eu me lembro até de comentários aí da imprensa sobre Lene no ano passado. E aí hoje, Lene, um dos artilheiros do time, tem que ser titular. Vocês vão comprar quando? Quando é que vai ser feita a proposta? E uma ansiedade em torno dessa situação imensa. E quando eu olho no calendário, fazem 2 meses de um e de outro recorte, 3 meses aí de um e de outro recorte. Isso faz parte do futebol, a gente entende
Só que internamente não tem dúvida em relação a esses dois atletas. São atletas de qualidade comprovada, têm capacidade de entregar o futebol que o Sport viu para fazer essas contratações dele, de fazer os investimentos nas suas contratações. Para a gente, como eu te disse, a gente não tem dúvida, então o nosso papel é transmitir a eles a confiança que nós temos, e uma confiança sincera, real, honesta, né? A gente vê que são atletas que trabalham arduamente, que se dedicam profundamente ali ao dia a dia, ao trabalho. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco muita gente vai entrar na filinha do perdão para esses dois jogadores, reconhecendo aí tanto o talento, mas principalmente a entrega que eles vão ter ao longo da temporada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bem, tá então a opinião do diretor de futebol do Sport, Guilherme Falcão, sobre Matheus Alexandre e Carlos Alberto, atletas que têm sido muito criticados pela torcida rubro-negra. São os destaques do Sport, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Um abraço para você, amigo. Valeu.